Os dias não param para o Fortaleza e é claro que a gente segue acompanhando aqui na Glória e Tradição. É claro, você já conhece, você já está acostumado com a cobertura das notícias sobre o nosso leão, né? Pois é, Fortaleza que neste momento, para o torcedor, né? O foco total no futebol profissional, Fortaleza acabou sendo eliminado na Copinha para o CRB, então a gente volta agora às atenções totais para o nosso profissional. Fortaleza, inclusive, na data de ontem, apresentou o Moisés e também nós tivemos uma publicação a respeito da venda do Caio Alexandre, tá? É o que basicamente a gente vai falar nesse vídeo. É claro, o assunto do Caio foi muito debatido na live de ontem do GT, então convido você para revisitar e acompanhar. A gente vai falar hoje dos números, né? Dos negócios também, do dinheiro que o Fortaleza ganhou, comparar com outras vendas, ao mesmo tempo que a gente também vai falar do Moisés, que nessa apresentação revelou detalhes interessantes da passagem dele pelo México e do que ele vai fazer aqui no Fortaleza, né? Até porque foi levantado uma competição dele com o Machuca e tudo mais. Enfim, vamos entender quem é que vai jogar, o que vai acontecer nesse início de ano e a gente vai, claro, vai manter você bem informado aqui no GT, beleza? Então se inscreva no nosso canal, já aproveita para compartilhar o link no vídeo com os amigos. Então vamos começar mais um vídeo do GT e atualizar você de tudo o que aconteceu no Fortaleza de ontem para hoje em 15 segundos. Pois bem, pessoal, vamos começar aqui com o Moisés, né? O Moisés, ele foi apresentado ao Fortaleza finalmente, era um negócio que já tinha sido anunciado no dia 28 de dezembro, a gente já tinha especulado muito antes se ele de fato estava chegando de volta, valores e tudo mais. Agora a gente já tem certeza, a gente já sabe que está tudo certo, que o Moisés está no PC, e no dia de ontem ele foi apresentado, teve coletiva, teve apresentação, o Fortaleza fez até uma ação publicitária, né? Um entregador do iLion, né? Que é como se fosse um iFood do Fortaleza, deixando lá para o Moisés pagar com o cartão do Banco Inter, que é o novo patrocinador do Fortaleza. Né? Patrocinador já há um bom tempo, a gente lembra ali que antes da final da Sul eles já estavam patrocinando o Leão. Mas vamos ao que o Moisés falou, né? Afinal, Moisés disse algumas coisas interessantes. Essa eu separei aqui duas que eu acho que vale a pena a gente conversar a respeito. Viraram até matéria no Povo. Que a primeira é a respeito da passagem dele pelo México. Por que, que ele não deu certo no México? O Moisés falou sobre isso. E ele explicou que foi justamente o fato dele ter sido colocado para jogar de meia. Né? Ele que está acostumado a ser um jogador que joga mais para a esquerda, como se fosse um ponta, como se fosse um atacante pelo lado esquerdo, foi centralizado e a gente sabe que isso acaba matando completamente a forma do Moisés jogar. Não é assim que ele consegue imprimir seu melhor futebol. Nessa matéria assinada pelo Lucas Mota é um bom resumo do que ele acabou explicando de por que isso aconteceu, né? Aqui até ele fala um pouco do período que ele passou por lá, né? Ele disse que estou muito feliz, que ele está neste momento muito feliz, né? Que ele já conversava com a comissão técnica aqui de Fortaleza, disse que iriam jogar juntos novamente, né? E acabou se concretizando. O que ele não esperava é que fosse tão rápido, que fosse tão ligeiro esse retorno para cá, né? Ele fala que esses 6 meses no México, inclusive, pareceram um ano, pô, até porque ele passou muito perrengue por lá, né? Ele fala que as negociações muito difíceis, ele estava muito nervoso, e é normal para um atleta, ainda mais para ele que não tinha essa experiência internacional até então, né? Mas ele agradeceu a todos pelo esforço e falaram que era para ele acreditar. Ele também complementou a respeito aqui do que ele viveu lá no México, né? E deu para a gente finalmente entender por que, que o Moisés não estava sendo o Moisés que a gente conhece, né? E a expectativa que a gente tem de recuperar esse atleta. Diz o Moisés que lá no México era tudo novo para ele, né? Até os jogos, né? Era uma vez por semana somente. Não tinha aquele quarto domingo, quarto domingo. Isso acabou atrapalhando até o desempenho dele. Aqui no Brasil, até ele fala, né? Que se treina muito pouco e se joga muito. No México é diferente, né? Você joga pouco e treina muito. E aí era uma semana de treino para depois somente ele jogar. E aí isso mexe na alimentação, isso mexe nos horários. E aí, ele, além dele chegar lá e sofrer isso, ainda teve a questão da função, que ele foi colocado para jogar numa função diferente, né? Ele explicou também que acabou jogando de meia, que isso é uma coisa que dificultou muito para ele. Aqui no Brasil, ele jogava como um ponta esquerda, e é claro
que ele, quando teve a oportunidade de voltar, não pensou duas vezes, Moisés escolheu jogar no Fortaleza. A grande verdade é essa, né? Ele até contou que na hora que foi fechar com Fortaleza, foi tudo muito amplo, ele recebeu o contrato, já quis entrar em contato com Fortaleza para poder assinar tudo direitinho, então não teve nenhum risco de acontecer uma negociação atravessada, né? O Moisés foi um cara de muita palavra, um cara de muita hombridade de assinar com Fortaleza e tudo mais. Até ele revela aqui também que desde que ele chegou lá, ele se manteve conversando com todo mundo, cara. Ele ainda conversava com o Paz, conversava com o Voivoda, conversava com o Alex, conversava com o Boeck. E depois que chegou o Bruno, começou a conversar com o Bruno também. E finalmente ele pôde realizar esse desejo de voltar para cá, né? E assim, até ele falou também um pouquinho dessa disputa, né? Desse ataque do Fortaleza. Ele fala do dia a dia, que ele não pode chegar aqui colocando que ele tem que jogar, né? Ele não pode criar um ambiente ruim. É muito bom você ter um jogador com esse tipo de consciência. Até ele relembra que ele era companheiro deles, e independente de quem quer jogar, tem que trabalhar para isso, para todo mundo evoluir. E essa competição em grupo é muito bom para o Fortaleza. Aqui fala também na matéria, lembrando que a operação foi de 18 milhões, né? O Moisés tinha sido vendido ali por 22 no início do ano, né? E aqui ele completa falando do potencial dele, de que ele quer jogar no dia a dia e tudo mais. Foi levantado também nessa entrevista coletiva, galera, a respeito da competitividade dele com o Machuca, né? E aí ele deixou bem claro que, pô, quem for jogar vai dar trabalho e ele não quer brigar por essa posição, né? Achei muito bonito, muito legal que até aqui a Yara Costa, a autora da matéria, fez um breve resumo e eu queria destacar só esse parágrafo aqui para vocês, tá? Que ele, o Machuca no caso, vai ajudar ao Moisés e o Moisés vai ajudar o Machuca. Ele acha que os dois vão conseguir dar um trabalho, que no dia a dia eles vão conseguir se ajudar, que eles são equipe e quem estiver no alto nível merece jogar, que é uma briga sadia e eles vão conversando e eles vão evoluindo juntos. Cara, é muito bom a gente ter um jogador como esse, um jogador com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de cabeça, né? Então, muito bacana aí, muito legal o retorno do Moisés aqui para o Fortaleza, para a gente poder, quem sabe, colher os frutos dessa grande transferência e que ele seja muito feliz por aqui. Como a gente já sabe, né, galera, o Fortaleza vendeu o Caio Alexandre para o Bahia e isso afeta a questão de negócios, né, de dinheiro do Fortaleza. Até vou compartilhar aqui uma matéria também do Povo que fala do valor especificamente, de quanto ele acabou recebendo, que foram 14 milhões e 400 mil reais, e a gente vai para aquela discussão, né? Pô, será que valeu a pena? Será que esse investimento do Fortaleza é algo que pode ajudar a longo prazo? Pois é, se a gente for olhar, galera, as negociações do Fortaleza pela história, até usando como base aqui o site do Cássio Zirpoli para a gente poder falar certamente, essa negociação do Caio Alexandre, ela foi a segunda maior da história do Fortaleza, tá? A maior venda da história do Fortaleza foi o Moisés. Ele vendeu por 22 milhões, como a gente falou para vocês lá para o Cruz Azul, e agora vende o Caio por 14, bem menos do que a gente esperava que podia ganhar com ele. A gente até discutiu isso ontem na live, quem viu, viu. Essa negociação do Caio é a quarta maior do futebol nordestino, e se torna a segunda maior do Fortaleza. A gente também já vendeu, né, só para a título de curiosidade, o Moisés, além do Moisés por 22 milhões e o Caio por 14. A gente já vendeu o David por 10 milhões para o Internacional, quase 11 milhões ali em 2022. O Fortaleza recebeu uma porcentagem de 10 milhões do Everton Cebolinha, que foi vendido ali do Grêmio para o Benfica. O Gustavo Coutinho para o Sport agora, né, se tornou a quinta maior negociação do Fortaleza, quinta maior venda. A gente vendeu por 7 milhões para o esporte. Também tem o Pikachu, quando a gente vendeu para o time do Japão por 4 milhões. Júnior Santos por 3 milhões, quando a gente vendeu ele para o futebol japonês. Então, são números que acabam ajudando bastante, né? E é curiosidade ou não, todos muito recentes, né? E principalmente esses dois últimos, Moisés e Caio Alexandre, ambos no intervalo de 6 meses. É claro, o Fortaleza ganhou muito com o Moisés, ganhou muito com o Caio, mas para adquirir o Caio ele gastou quase o mesmo valor, e para readquirir o Moisés, como a gente falou mais cedo, foram 18 milhões. Então o Fortaleza meio que teve uma diferença de 4 milhões de reais aí nessa negociação do Moisés, foi o que acabou desequilibrando, né? Então, basicamente, a gente entra no patamar de mais uma grande venda do Nordeste, grandes vendas do futebol nordestino, grandes vendas da história do Fortaleza, mas infelizmente foi menos do que a gente achou que deveria, né? Você tá curioso? Você quer saber o que a gente do GT achou a respeito da negociação do Caio? Por favor, acesse a live de ontem, que você vai ver um debate quase uma hora só falando desse tema do Caio Alexandre, ok? Então, é isso aí. Vamos esperar para que o Fortaleza consiga continuar fazendo boas vendas
e que não seja tão frustrante quanto essa do Caio para o Bahia. Então, meus amigos, basicamente é isso, tá? Agradecer a presença de vocês aqui até o final desse vídeo. Lembrando que mais tarde temos mais conteúdo, voltamos aqui à ação no GT e o trabalho não para. Nos vemos mais tarde, beleza? Um abraço a todos e até mais.